Como é que é, irmão? O Jones Manuel vai se filiar ao PSOL? Sim, a filiação do Jones Manuel ao PSOL foi oficializada em março de 2026. Pô, mas o Boulos chamou ele para o PSOL? Sim, principalmente os deputados Sâmia Bonfim, Glauber Braga, né, principalmente. E é claro que o Guilherme Boulos não apresentou nenhuma restrição à entrada dele. Pô, mas o cara não vinha com essa parada aí antipetista, criticava o PT e tal. E agora, como é que vai ser isso, irmão? Olha, vou te falar. é, O PSOL optou por autonomia da chapa, mais apoio político incondicional a Lula. O Jones vai ter que votar no Lula, né? Bom, brincadeiras à parte, sim, Jones Manuel se filiou ao Boulos, ao PSOL, né, nesse mês de março, e só que ele tem uma filiação democrática. Para quem não sabe, ele está querendo ser deputado, ele está sendo candidato a deputado federal, né, pelo PSOL, que tem mais capital político, que tem mais o cara aqui da rua passando, buzinando aqui, justamente na hora que eu faço o vídeo. Vamos lá. Então tem mais capital político, tem mais força, tem mais capilaridade, né? Então é o PSOL, só que é uma filiação democrática, né? O Jones Manuel entra no PSOL através da filiação democrática, que permite que ele concorra a cargos eletivos pela legenda, mantendo o seu vínculo ideológico e pragmático com o PCBR, né, que era o partido no qual ele veio. Então, o Jones vai disputar a vaga a deputado federal por Pernambuco. Bom, o Jones não viu nenhuma resistência de Boulos, né, pelo contrário, a principal liderança do partido, né, apesar das divergências pontuais no passado sobre a estratégia do alinhamento do PSOL ao governo federal, a filiação foi aprovada por unanimidade pelo Diretório Nacional. Bom, em primeiro lugar, é muito importante a gente ter o camarada Jones Manuel se candidatando aí a Pernambuco, a deputado federal por Pernambuco, né? E acredito que ele pode ser sim, vai ser eleito, né? Vai vencer aí, toda a força aí ao Jones Manuel, porque eu sei que tem muita gente aí que não... Eu tenho vários amigos, camaradas que não curtem o Jones, né? Mas enfim, vocês têm que entender que é um cara que está lá para nos representar, apesar de não representar a todos os marxistas, comunistas, enfim. Essas divergências internas sempre tem. Mas eu declaro o meu apoio aí à candidatura do Jones ao PSOL, certo? Porque é mais um deputado, é um cara que pode arrastar mais gente para o Congresso, né, para a gente tentar fazer o Congresso mais à esquerda. É um comunista, né, e isso é importante, porque isso é raro no mundo político. Então, que engraçado, né? O Jones critica o PT, né? Critica ele cobra, na verdade, né? Muita gente vê isso como uma crítica, como uma coisa antipetista, etc. Pode até ser, talvez eu nem discorde disso, mas, cara, independente disso, se é antipetismo, se não eu enxergo muita coisa, não tudo, né, claro, como uma cobrança. E eu já falei aqui várias vezes, presidente tem que ser cobrado, governo tem que ser cobrado, porque eles trabalham para a gente e não ao contrário. E não tem que ser idolatrado, certo? E o que o PSOL faz? Apoiará a reeleição do Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno de 2026, aliando-se contra a extrema-direita. Espera aí que eu estou perdendo a voz, vou beber água. Então, para o Jones, o PSOL está servindo como uma alavancagem, né, uma ponte
para ele poder ter mais visibilidade, para ele poder ter mais, ser mais renomado, etc. E agora, ele vai ter que fazer o L? Vai fazer o L. Então o que a gente entende é que o Jones Manuel agora vai ter que apoiar o Lula, querendo ou não. Porque o PSOL já falou que é isso, né? É o apoio incondicional ao Lula nessa campanha de 2026. Por exemplo, ele não pode apoiar ou fazer propaganda ou campanha para outro político de outro partido, né? Eu vi, é claro que eu já tive minhas críticas à forma de trabalho do Jones, né? Não ideologicamente, mas a forma de trabalho. Eu acho que alguns programas que ele participou, para mim, foi desnecessário, mas enfim, isso é outro assunto. Eu vi um vídeo de uma entrevista do Jones que o cara o Emílio do Blablalogia, né, e a Camila, se eu não estiver enganado, entrevistaram o Jones Manuel nesse vídeo aqui, ó. É um vídeo que ele dá entrevista, né, intitulado "Um comunista deputado?", ponto de interrogação, explicando a pré-candidatura do Jones. Eu acho que até aí ele não falava do PSOL. E ele publicou isso no próprio canal do Jones Manuel, certo? E aí, nesse vídeo que eu vi, gostei muito da atitude do Jones Manuel, achei ele mais humilde um pouco, né, mais um pouco pé no chão, sabe? Eu não sabia que ele era, que ele tinha 36, vai fazer 37 anos. Eu jurava que ele era mais jovem, né? E, enfim, e aí nesse vídeo ele diz que pretende a ser candidato, que o foco dele mesmo não é nem ser deputado federal, né? Agora, por agora sim, porque tem que ter uma pequena escada, como se fosse, né? Faz parte enfim, do processo burocrático, né? E ele está querendo ser candidato a presidente da República em 2030, né? E isso vai ser muito importante. Divergências, pessoal, eu sei que tem dentro do campo da esquerda, eu sei que nem todo mundo gosta dos webcomunistas, do Jones, do Ian Neves, dessa galera, sabe? Eu entendo isso, mas é aí que a gente tem que unir. Porque o que eu percebi nesse vídeo é a esquerda raiz, que o Jones Manuel tenta manter, né? Ele jurou lá que ele não iria ser ultraconciliador, que ele não iria ser um conciliador. As pessoas chegavam para o Jones Manuel e falavam: olha, não mude, seja quem você é, né? E ele falou ali no vídeo que ele está lá pela OR, né, pela manter a comunicação e a politização pela OR, né, que é a Organização Revolucionária. E, pô, o cara está sendo candidato ao PSOL, deputado federal, ele está mantendo essa postura. Ele teme também que ele não mude né, que talvez se amoleça mais, podemos dizer assim, ideologicamente, como aconteceu com a maioria dos candidatos de esquerda que tiveram que se moderar mais, né, e fugir do radicalismo para poder se eleger. E quando entra lá, se acostuma com esse ambiente moderador, mais moderador, né, se é que vocês me entendem. E aí ele falou: não, eu me comprometo, é minha história de vida, é OR, é espalhar isso aí, viajar pelo Brasil inteiro como deputado federal. Claro, vai ter em Brasília e tal, mas o trabalho dele é esse, né? Tentar multiplicar essa comunicação, né? Essa politização, que para mim é um caminho que todo mundo deveria concordar em seguir, unir a ele nesse sentido, né? Unir ao Jones e unir ao próprio campo da esquerda, por mais divergente que seja, né? Apoiar o camarada, porque eu acho que ele merece, é importante, e me convenceu ali, ele falando ali. E se ele mudar de ideia lá no futuro, se ele
ter uma outra conduta no qual ele não, diferente do que ele falou nesse vídeo, que se ele que ele se comprometeu, aí vai pegar muito mal para ele, né? As pessoas vão pegar esse vídeo aí, né, feito aí há 11 dias atrás, e vão comparar com o Jones lá. Então é importante que o Jones mostrou ser firme, né, pelo que ele falou no vídeo, porque assim, primeiro impacto é o estrelismo. Isso é normal com todo mundo, né? Não é só na política, é com artistas, com geral. Geral é esse vislumbramento, né? Essa coisa, beleza. Mas aí depois você começa a ver que, cara, isso não é a coisa mais importante, enfim. Ele poderia muito bem ter virado cirandeiro, ou virar cirandeiro, ou, né, continuar aí continuar igual os outros, né, que acabam cedendo pela fama, né, pelo poder, né, muitos acabam mudando, né, a conduta, muitas vezes até ideológica, quando envolve dinheiro, enfim. Então, o Jones se comprometeu a não ser conciliador a esse ponto, né, porque essa política do conciliamento e do ultraconciliamento atual que a gente tem, sempre a gente, né, são acordos que a gente faz que acaba sendo favorecendo a oposição, né, acaba sendo, no final, favorecendo a oposição, porque você dá 2, né, e tem 5 de prejuízo, como se fosse isso. Né? Para você avançar 2, você tem que perder 6 ou 7. Então é uma coisa meio que enxugar gelo. Não estou generalizando, né? Não estou falando em todo momento, né? Mas na boa parte. Enfim, o que eu quero dizer é que você sempre tem uma força reativa para poder frear o avanço, né, do progresso do país. É isso que eu estou querendo dizer, né? Bom, para encerrar, o que eu falei? Que o Jones iria acabar votando no Lula e que o Humberto Matos vai votar no Lula. Por quê? Porque a gente só tem... As eleições burguesas só te dão 2 opções. O Caiado hoje oficializou sua candidatura, né? O cara que é daquele regime lá da galera do Epstein. Ele só oficializou sua candidatura, né? E falou que a primeira coisa que ele vai fazer quando ganhar é dar indulto ao Bolsonaro. E a mídia já está falando que isso é uma terceira via. Pô, como é que é a terceira via se o Caiado vai dar indulto ao Bolsonaro, né? Enfim, o Caiado não é terceira via. O Caiado vai ser um figurante, assim como vai ser o Aldo Rebelo, assim como vai ser os outros de centro, ou da outra direita, da direita liberal, enfim, etc. Né? No final das contas, as eleições burguesas botam na mesa 2 opções apenas para você. Você é obrigado a escolher ou votar nulo, né? Então, é Lula ou Flávio Bolsonaro. E o campo da esquerda vai ter que votar no Lula, não tem jeito. Não tem jeito. Vai ter que votar no Lula no segundo turno. É isso. Toda força a candidatura do Jones. Tomara que ele consiga, né, e vai vencer. E todo apoio, né, e a esquerda vai ter que votar no Lula no segundo turno, não tem jeito, né, querendo ou não. Quero ver agora a seita governista aí, né, vai falar o quê, né? Estão falando do Breno Altman de novo. O Breno Altman falou com o Nildo Orix. E aí o cara botou lá, né, falou que 6 candidatos do PT votaram nesse projeto da Tabata Amaral. Pegou mal pra caramba, né? Pegou mal pra caramba. E o cara tá perdido, agora deve estar atacando aí o Breno Altman, né? De novo, né?
E essa galera falava aí do Jones direto, né? E agora? E agora? E o antipetista aí que vai ter que votar, vai fazer campanha pro Lula? É, mano. Já tem um candidato para 2030. Jones Manoel 2030. Presidente da República. É isso. Deixa o like, se inscreva no canal. Eu tô me retirando. Até a próxima. Valeu. Fui.